Olá, aluno! Mais uma vez bem-vindo ao nosso curso de análise técnica. A partir de agora eu vou falar sobre os padrões gráficos de continuação. Vamos entender quais são as principais figuras técnicas que sinalizam que um determinado movimento no gráfico vai continuar, ou seja, não será interrompido e sim terá uma sequência. Então nós vamos estudar aqui várias ferramentas, figuras, como, por exemplo, os próprios triângulos que normalmente sinalizam essas continuações, as bandeiras, as flâmulas, as cunhas. Tem uma série de figuras que a gente vai aprender nessa aula que são de continuação. Bom, um dos mais importantes, com certeza, são os triângulos. O que vem a ser um triângulo? São formações gráficas que lembram a estrutura de um triângulo, porque você tem triângulos de três tipos nesse caso. São os triângulos simétricos, onde você tem topos se tornando mais baixos e fundos mais altos, então há uma simetria, as linhas traçadas convergem para o mesmo ponto e com a mesma inclinação. Temos os triângulos ascendentes, ascendente como o nome já diz, você tem os fundos cada vez mais altos, então há uma linha reta em cima e há uma linha inclinada abaixo, que é a linha que vai ascender. E temos triângulos também descendentes, que é o contrário, onde você tem a linha de cima sendo inclinada, digamos assim, para baixo e a linha de baixo permanece na horizontal. Vamos ver na prática, vocês vão ver como é simples identificar. Olha o triângulo simétrico, como é que ele se forma? Há um movimento de preços mais volátil num primeiro momento, com topos e fundos mais altos, e eles vão perdendo força ao longo do tempo. E aí você passa uma reta em cima, uma reta embaixo e tem a figura do triângulo. O volume do papel é muito importante para você identificar se o rompimento dessa figura, desse triângulo, de fato está acontecendo com força, se esse movimento tem capacidade de tornar-se um movimento importante dali para frente. Então você tem um rompimento aí dessa figura, para cima ou para baixo. No caso do triângulo simétrico, o rompimento pode acontecer para qualquer um dos dois lados, pode ser para cima como pode ser para baixo também. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nós mostramos que o rompimento foi para cima e com volume. Pode ver que o volume foi crescente à medida que houve o rompimento dessa ilustração do triângulo. Qual é a perspectiva de alta a partir do rompimento? A base do triângulo projetada para cima. Então você pega essa base, se essa base representa 10, 15, 20%, você projeta 10, 15, 20% para cima a partir do rompimento. Se esse triângulo simétrico for rompido para baixo, ou seja, a linha de baixo for rompida pelos preços, aí da mesma forma você projeta para baixo aquela amplitude da base do triângulo. Tá bom? Então veja aqui nesse caso funcionou direitinho na ilustração. Agora, vamos ver na prática? Aqui temos um gráfico diário de Usiminas, os em 5. Olha lá, passei uma linha em cima, agora vou passar outra linha aqui embaixo. Veja que há uma simetria, não é? A mesma inclinação praticamente que tem a linha de cima, tem a linha de baixo, e as duas linhas se encontram em algum momento. Então, vai ter um momento que o papel vai ter que estourar, ou a linha de baixo ou a linha de cima. Uma dessas duas precisa ser rompida. E o rompimento dessas linhas pode identificar uma oportunidade, portanto, de comprar ou de vender esse papel. Então, como eu falei, faça a projeção para cima. Veja que neste caso funcionou perfeitamente. Vejam que a base do triângulo era essa aqui, eu projetei para lá e deu exatamente isso. Então, quem comprou esse papel no rompimento daquela linha do triângulo se deu muito bem, porque acabou funcionando perfeitamente e teve uma boa lucratividade nessa operação. Aqui a gente tem um exemplo também de um triângulo simétrico em Renner. Olha só, passa um traço aqui, um traço cá, é um gráfico diário. Veja como ele respeita. Há vários toques nestas linhas. A linha de cima é tocada pelo menos aí 4 vezes, a linha de baixo é tocada pelo menos 3 vezes durante esse movimento. Então, precisa ter no mínimo 2 toques em cima e 2 toques embaixo para que você possa configurar a existência de um triângulo. Não adianta ficar forçando, não adianta querer inventar figuras, gente. A figura, de fato, precisa estar clara. Nesse caso aqui, ela está muito clara. Veja, um triângulo simétrico, então nesse caso pode romper para cima, pode romper para baixo, acabou rompendo para cima.
Padrões de continuação também a gente tem os triângulos ascendentes. Então, como eu falei, no ascendente você tem uma linha horizontal em cima e tem uma linha vertical, né, uma linha inclinada, nem tão vertical, mas inclinada embaixo. Então, também projeta-se a base para cima. Veja, espera-se que o triângulo ascendente sempre seja de alta, mas ele pode não ser de alta. Se ele não for de alta, obviamente você não vai comprar o papel. Vamos ver esse exemplo aqui. Olha lá a nossa antiga OGX. Você tinha uma linha em cima, né, uma linha reta, como se fosse uma linha de resistência naquele preço, e aqui embaixo uma linha inclinada, né, sugerindo um rompimento para cima, que foi o que aconteceu. Logo na sequência, o papel rompe aquela linha superior e projeta uma alta mais significativa. Aqui nós temos Plascar Participações, ó, também um triângulo ascendente. Veja que o gráfico aqui, né, ele tem uma linha de resistência nesse papel que toca uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Na quinta, sexta vez aqui, acaba rompendo essa figura. E aqui embaixo também, ó, toca uma vez, duas, três, quatro vezes, né, e o papel vai e volta, daqui a pouco ele rompe e vai embora. Então projeta aquela dimensão para cima. No triângulo descendente, a lógica é a mesma, só que agora numa tendência de queda. Veja, o papel vem fazendo topos descendentes, mas existe aqui embaixo uma linha de suporte que ele vem respeitando. Então, se romper essa linha de suporte aqui embaixo, né, projeta a base para baixo. Então, a dimensão da queda que se espera é exatamente o tamanho daquela base do triângulo, conforme está mostrando nessa ilustração. Vamos ver na prática? Fosfértil, olha esse gráfico aqui. Ó, o papel vinha fazendo um movimento mais forte, veio acalmando, rompeu para baixo. Olha lá, você tem uma linha reta aqui, que é uma linha de suporte, uma linha que vem inclinada de cima, né? Rompeu essa linha de baixo aqui, projeta a amplitude desse gráfico para baixo. Tá? Essa é a dimensão que o papel deve cair daí para frente. Aqui em vivo, outro gráfico também com triângulo descendente. Veja o que aconteceu aqui, interessante. Aqui tivemos uma bela formação de um triângulo descendente, tivemos um rompimento com bastante força, por sinal, desse triângulo, tá? Mas não houve a projeção da queda. Então, essa queda que se esperava aqui, ela não aconteceu nessa dimensão aqui no gráfico. Logo na sequência, veja que o papel abre um gap, ele faz uma congestão aqui embaixo, abre um gap de fuga desse movimento e o preço abre exatamente já acima daquela linha que vinha lá do alto, que era, né, essa linha de tendência de baixa, que é o que formava esse triângulo. Então veja que ela vem tocar essa linha de novo, parecia que ia romper para baixo, mas voltou a subir de novo, então ficou um pouco confuso. Então veja que nesse caso, havia a formação do gráfico, num primeiro momento ele se cumpriu, mas ele não cumpriu a amplitude da queda que a gente esperava, e logo na sequência o papel voltou a subir, sei lá, por alguma razão, alguma mudança que deve ter ocorrido no cenário, né, o papel entrou numa nova tendência de alta, e aí acabou não confirmando aquela projeção de queda. Tá? Então esses são os triângulos. Existe outra configuração gráfica que a gente chama de retângulo. Quando é que se forma um retângulo? Quando o papel fica lateral por algum tempo. Quando você tem uma linha de suporte, que é respeitada, e tem uma linha de resistência, que é respeitada aqui em cima. Então, o movimento do papel é exatamente no meio dessas duas linhas. Há uma lateralização por algum tempo, alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Então, há uma zona de congestão, uma zona de acumulação dos preços, né? E aí você tem aí a máxima e a mínima, né, um suporte e resistência, como a gente falou. Se houver o rompimento dessa linha, né, de cima aqui, projeta-se a amplitude desse retângulo. Se houver o rompimento da linha de baixo, que é a linha de suporte, projeta-se para baixo também a queda nessa mesma amplitude. Tá? Então temos aqui um retângulo em Eletrobras PNB. Veja que o papel ficou lateral por um bom tempo, ficou aí num movimento de acumulação, ele sobe e desce, mas acaba não conseguindo romper nem a linha de suporte nem a resistência. Aqui ele rompe a linha de resistência e aí sim, veja que faz uma boa alta, né? Então uma projeção de alta até superior um pouco ao que se esperava, né? Então se esperava que subisse até ali, subiu um pouquinho mais.
mas confirmou com muita força esse movimento. Retângulo. Também aqui agora em semig, olha só, o papel faz um andar de lado aqui, faz um zigue-zague, né? Suporte e resistência, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Daqui a pouco ele rompe aquela linha de resistência e faz uma alta bem mais significativa. Então, também confirmando esse retângulo. Cunhas. O que vem a ser uma cunha, gente? A cunha é similar ao triângulo no aspecto das linhas que são convergentes. Só que, curiosamente, sendo uma formação de continuação da tendência, ela é orientada no sentido contrário a essa tendência. Então, quando a cunha é formada para cima, sinaliza uma tendência de queda. Quando a cunha é formada para baixo, sinaliza uma tendência de alta. Tá? Então, veja que é um pouco interessante, a gente precisa tomar esse cuidado. Quer ver um exemplo? Pega aqui, Saraiva Livraria, por exemplo. O papel vem numa tendência de queda, e ele forma uma cunha para cima. Por que a gente chama essa formação de cunha e não de triângulo? Porque, veja, um triângulo simétrico, ele teria uma linha subindo, uma linha descendo, né? As duas se encontrando aqui no meio. Um triângulo ascendente teria uma linha inclinada de baixo para cima e outra uma linha reta aqui em cima. Triângulo descendente, ele tem uma linha inclinada para baixo e uma outra linha reta embaixo. Tá? São os triângulos. Veja, aqui nenhuma dessas configurações acontece. Aqui as duas linhas estão inclinadas para cima, mas praticamente convergindo para o mesmo ponto, ou seja, como se ele fosse um triângulo simétrico, mas com as duas linhas inclinadas para o alto. Então, nesse caso, a gente tem, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Uma vez rompida essa linha de baixo aqui, tá vendo que essa linha foi respeitada por um bom tempo, projeta-se também a dimensão dessa figura, dessa cunha aqui para baixo. Tá? Essa figura vai romper para cá. Agora aqui a gente pegou um gráfico também que tem a formação, veja o papel numa tendência de alta, ele faz uma cunha aqui que é uma cunha de alta, mas lembra que a cunha de alta ela faz um movimento de baixa no papel, então ela é rompida nesse movimento aqui e aí o papel volta a subir e depois sobe com muito mais força, né, confirmando uma nova tendência de alta a partir daquele momento. Então são as cunhas, menos frequentes nos papéis, mas podem aparecer também. Bandeiras e flâmulas. Vamos ver bandeiras e flâmulas. O que é uma bandeira e uma flâmula? Bom, ambas são muito parecidas, há uma pequena diferença que eu vou mostrar na sequência, mas ambas são correções técnicas após movimentos acentuados nos preços, tanto para alta quanto para baixa. Então, existe bandeira de alta e de baixa e existe flâmula de alta e de baixa. Então, num movimento muito forte, tanto na alta quanto na baixa, podem aparecer essas figuras. Se caracteriza, então, por serem correções de curto prazo. Tá? Se o papel está numa alta forte, ele vai corrigir um pouquinho, né? Vai cair um pouco, depois vai subir de novo. Se o papel está numa baixa forte, ele vai cair, né? Vai subir um pouquinho nesse ponto aqui, depois volta a cair de novo. Tá? Então, na verdade, são figuras de continuação do movimento atual. Apenas dá uma paradinha, inverte um pouquinho e depois continua. Tá? Então, essas bandeiras, na verdade, são formações que têm uma aparência de um retângulo, tá? E geralmente inclinado na direção contrária da tendência. E as flâmulas têm a aparência mais neutra, né? Os preços convergindo para a direita, semelhante a um triângulo simétrico. E ambas podem vir depois, né? Como a gente falou, de um movimento muito agudo, muito forte, de alta, de baixa, né? E sempre vai formar um mastro, né? O mastro e a flâmula, o mastro e a bandeira. Tá? Isso sempre vai acontecer. Então, são padrões bastante confiáveis, por sinal, de alta e de baixa. Olha a ilustração. Então, a bandeira, olha só, papel acumulou, subiu, fez um mastro, fez um movimento lateral, uma pequena queda, mais lateralizando, e aí sobe de novo. Qual é a dimensão da alta? Veja, esse mastro a gente projeta para cima. Então, o papel, digamos, sobe 10%, faz uma lateralização, aqui uma congestão de preços para formar a bandeira, e aí sobe mais 10% a partir desse movimento. Então, você projeta o mastro para uma nova alta. Na queda, a mesma coisa, o papel congestionou, caiu, fez uma lateralização, que é uma pequena alta, veja, o movimento da bandeira sempre contrário ao movimento principal, e aí depois ele cai, projeta esse mastro para baixo. Nas flâmulas, papel
Também aqui, ó, está acumulando, aí ele sobe forte, faz um mastro, faz aqui como se fosse quase que né, um pequeno triângulo, uma formação triangular, né, não é nem para cima nem para baixo, mais lateral, e aí depois projeta-se essa flâmula para cima. E na baixa da mesma maneira, o papel cai forte, faz o mastro da flâmula, faz um movimento lateral, né, e depois cai com mais força. Então esse é o espírito, na verdade, de bandeiras e flâmulas, é dessa maneira que elas vão aparecer. Vamos ver alguns exemplos? Aqui pegamos Itaú Unibanco, gráfico 60 minutos. Ó. Papel acumula, faz uma lateralização, e aí ele faz uma alta forte, que é o mastro, faz aqui a flâmulazinha, que é um movimento lateral, quase que um triângulozinho, e depois projeta mais uma alta e de novo lateraliza. Depois, na sequência, ele cai. Mas veja que essa figura aqui se projeta lá para cima. Tá? Então é apenas uma descansada. Veja, papel sobe com força, dá aquela paradinha para descansar, para respirar e sobe com força de novo. Tá? Quando está com muita força compradora, pode acontecer isso. Esse aqui é um de queda em CESP. Ó, papel vem aqui, ele faz uma queda forte, tá vendo aqui? Ó? Ele faz o mastro dessa bandeira e aí faz um movimento de alta nos próximos dias, tá vendo? Ó, depois de cair tudo isso, ele faz uma pequena alta, formando a bandeirinha, e aí projeta mais uma queda significativa para depois lateralizar de novo. Então, ele formou essa bandeira aqui e projetou essa queda para baixo. Caiu até um pouco mais no segundo momento do que era o previsto, do que era o esperado nessa bandeira de baixa. Mas veja que a figura de fato funcionou. O papel cai com força, dá uma parada, forma essa bandeira e depois cai com força de novo. Ok? Então são padrões assim bastante interessantes que podem ser utilizados no dia a dia, nas formações, nas análises de vocês. Na próxima aula eu vou falar sobre os padrões gráficos de reversão. Nesta aula nós vemos os padrões gráficos de continuação das tendências. Né? Então padrão gráfico de continuação, ele é uma parada, digamos assim, no movimento, mas que deve dar uma continuidade, que vai prosseguir uma alta ou uma baixa. Um padrão gráfico de reversão, como o nome já diz, ele reverte, ele para o movimento atual e reverte para um novo movimento. Se o papel está subindo, na reversão ele passa a cair. Se o papel está caindo, na reversão ele passa a subir. Tá? Essa é a diferença principal entre esses dois movimentos. Tá bom? Espero que tenha gostado dessa aula. Nos acompanhe aí na sequência, na próxima aula sobre padrões de reversão de tendências. Até mais!